Salve acelerados, bem-vindo a Corridas da Minha Vida. Isso aqui é uma maravilha porque você nos escreve pedindo muita atenção com algumas das corridas que eu fiz na Fórmula 1. Então, estamos aqui, meu caro Gerson, para falar, logicamente, a primeira, Hockenheim, ano 2000. Ó, eu tô aqui nessa banqueta representando o sonho de muitos acelerados. Olha quanta história tem aqui atrás. Não estava no script, mas o capacete está esse aqui, é o próprio. Olha que honra, galera. Que legal. E é assim, ó, eu larguei em 18º. A gente vai falar sobre isso. Já muita coisa foi falada sobre isso, mas esse capacete, a única coisa que eu lembro bem dele é que ele era 0 bala na hora que saiu para correr. E 18º, em Hockenheim, você toma muita pedrada. A velocidade é acima dos 350 por hora. Então, qualquer coisinha na pista vem direto pro capacete. Então, eu vou falar com ele aqui. Quem sabe até o final da entrevista aqui, você não libera, a gente leva pro nosso escritório lá. Rubito, vamos lá. Hockenheim 2000, 11ª corrida daquela temporada, seu primeiro ano de Ferrari. Engraçado, eu não sabia que era a 11ª etapa. Olha, é verdade, teu número. Nossa Senhora. Uma coincidência que ninguém falou até hoje, né? Você chegou lá, final de semana chuvoso, né? A gente tava falando antes aqui, 18º na classificação. Primeiro me conta, o que aconteceu para você se classificar em 18º? Como é que foi? Bom, o fim de semana, principalmente o último treino que a gente vai para a pista para conferir o carro para classificar, eu tive um problema no motor. Tive que voltar para o box e eles olharam e não conseguiam consertar e foram para trocar o motor. O Michael tinha batido o carro dele, então já haviam programado que ele sairia com o carro reserva, ou seja, eu não tinha chances do reserva. Em 2000, todas as equipes poderiam ter esse carro reserva. E o que aconteceu? Meu carro ficou pronto para os últimos 10 minutos da classificação. Foi uma classificação que saiu com seco, mas meio com cara de chuva, e a 10 minutos do fim foi onde a chuva veio para baixo. Molhou um pouco a pista, não é que eu ainda tive chance, porque naquele momento a gente tinha 107% do tempo da pole. Então, se você não estivesse dentro desse tempo, Se você não fizesse uma volta, você não largaria. Não largaria, quer dizer... Teria que entrar com recurso. Isso, teria uma série de coisas que eu não sei te responder, mas se o piloto não bate em nenhum momento... tem isso. Eu largaria sim, porque em algum momento do fim de semana eu estava a 107% do tempo da pole que foi. Então eu poderia ter largado. Então as reuniões da Ferrari, bem como as grandes equipes, eram muito acentuadas para você saber muito das regras. Então, muito legal. Então, largou um baita acidente ali na largada, né? Acho que o Fisichella pegou o Michael ali e foi para todo lado. Você já fez uma boa largada. O que você sentiu no começo da corrida? Safety car, entrou ali, teve safety car, né? Você foi aquecendo, foi sentindo o carro, você falou, opa, tem alguma coisa aí, dá para buscar um pódio, veio na tua cabeça, talvez? Então, essa foi uma das corridas que me mostrou que a gente não pode deixar de lutar nunca. Porque na hora em que choveu na classificação e eu estava saindo, e eu tinha 10 minutos para classificar, eu olhei para o céu e falei assim, poxa, meu Deus, mas por quê? A gente sempre tem um porquê, né? Por que fazem isso comigo? Por que acontece isso? Quando, na verdade, Deus estava fazendo uma coisa que ele estava me preparando para o dia seguinte com pista molhada e pneu slick. Então, eu saí meio borocochó da pista no sábado, lembro de querer que o tempo passasse rápido para eu poder, eu almejava chegar entre os 5 primeiros, mas eu também lembro de falar para o Ross Brown naquele momento que eu queria sair para 2 paradas. Então... O normal lá seria uma parada. Uma parada. Então eu queria sair para 2 paradas porque eu com um pouquinho mais de asa e um carro mais leve, eu tinha chance de fazer ultrapassagem e botar por dentro do pessoal e passar. Então ele aceitou isso e muito rapidamente, após esse primeiro safety car, eu cheguei à 5ª posição. Muito rapidamente. E aí começou aquela coisa toda de safety car, porque um entra na pista, o outro... Teve um maluco que invadiu a reta lá. Isso teve o Alesi que bateu, que eu acho que, se não me engano, foi até com o Pedro Paulo Diniz naquela corrida. O Pedro que corria
brasileiro que corria conosco. Então, como o safety car entrou, eu tive chance de parar no box mais de uma vez com gente entrando também sem perder posição e colocar a gasolina. Então isso me colocou no par da corrida. Casar as suas paradas com o safety. Exatamente. Então, e a hora que realmente aconteceu a coisa boa foi quando começou a chover de verdade. E aí a famosa ligação, né? Quando você recebe o rádio do box, aquela vez, foi a primeira vez que o Ross Brawn falou comigo no rádio, porque o Michael não estava na prova, e ele fala, todo mundo entrando pro box, te espero essa volta. Aí eu falei, não vou entrar, não tem chuva suficiente. E por que você vai falar isso? Porque eu queria peitar, porque... Não, mas a teoria, para você entender, o que acontece com um pneu de chuva quando você desce uma reta seca? Ele resseca completo, porque ele não tem a água para passar entre os tubinhos ali, os caninhos que você sabe que o teu pneu de rua, ele tem toda a demarcação para que você não aquaplane, para que a água passe por ali. Só que o pneu de Fórmula 1, ele resseca. Então eu falei, não tem água suficiente para outro pneu. Tinha em alguma parte do circuito, mas a maior parte do circuito estava seca. E aí foi dessa ideia. Lógico que na última volta da prova, eu tirei o pé total, porque estava muito molhado. Então, será que eu teria ganho a prova se tivesse mais uma, duas? Não sei. É muito difícil falar, porque eu fiz a última volta, mas pensa no... Mas assim, o maior medo do mundo de colocar, né? Porque o carro estava descontrolado. Você acha que essa classificação no sábado, com pneu de seco, que naquela época era o pneu raiado, um pouquinho no molhado, te ajudou a dar uma dimensão para essas últimas voltas? Com certeza. Por isso que a gente não pode temer nunca as coisas ruins que nos acontecem, porque as coisas ruins, assim, tá vindo coisa boa. Então, segura a onda, porque tem coisa sempre boa vindo. E eu, naquele momento, no sábado, fiquei triste para depois entender que no domingo estava sendo ajudado. E quantas voltas faltavam quando o Ross te chamou pro box ali? Umas 10. 10 ainda? E aí, dessas 10, quantas foi no limite ali no Não, final? a última foi muito no limite. Mas assim, faltando 7, eu dei uma enquadrada no pneu. Para você que tem ainda essa visão em casa, ou até nós aqui, se a gente puder mostrar uma imagem entrando em qualquer chicane, você vê em slow motion que o pneu ele tá escuro, bem preto. Isso quer dizer que eu travei roda e deu aquela enquadrada no pneu. E o carro parecia um camelo, tá andando assim, faltando pulando. 7 voltas ainda. Faltando 7 voltas. Isso foi quando começou a molhar, porque assim, a chuva estava fazendo assim. Então ela molhava, aí tinha trecho mais seco e aí quando choveu realmente na última volta, na parte ali do estádio, que é o que eles chamam, ali estava bem molhado. Agora, você chegou 7,5 segundos na frente do Mika, nunca se sabe se mais uma volta você ia... Eu abri aquela volta com 10 segundos. 10 segundos, você perdeu ali, então 2,5 só nesse sapatinho ali. E uma coisa que eu não lembrava mesmo, fui pesquisar agora, com a vitória você chegou a 46 pontos e o Michael tinha 56. Era teu primeiro ano de Ferrari. Claro que a alegria da primeira vitória, todo aquele episódio foi fantástico. Depois da corrida, quando te caiu essa ficha, como é que foi a questão? Você começou a pensar alguma coisa de campeonato? Veio na tua cabeça Eu estava vivo, se eu não me engano, aquela corrida me levou para ser o 4º colocado, mas a 10 pontos da liderança. Exato. Então, aquilo foi mágico, mostrou, mas eu estava num primeiro ano onde ainda tinha muita coisa acontecendo, coisas que eu não entendia, coisas que eu não estava acostumado, com um setup, com uma série de coisas, então eu tinha muito para entender, mas ali o mais importante era viver o momento da vitória. O que te veio na cabeça quando você já falou muito ali do pódio na hora do choro, que veio o Fiat 147, que o Rubão vendeu para você no Brasileiro de Kart, história tão legal. E quando você cruzou a linha de chegada, é realmente uma realização de muitos anos de luta, de batalha? Como é que foi esse momento quando cruzou a linha? É um momento único,
que vem uma história toda na cabeça, né? A história, a despedida no aeroporto de Cumbica da família com 16 anos indo embora. Eu, na verdade, não posso falar muito não, porque começa a dar uma tremida no braço. Mas eu sou feito de emoção, de memórias, de sensações, de música, né? Eu tive, assim, para aprender o italiano, eu fui... peguei música de Laura Pausini, de Biagio Antonacci, para poder decifrar o que eles estavam falando, para poder, no começo da carreira, saber o que era o tal do setup que eles falavam, a coisa toda. Então passa todo um filme na cabeça, todo um filme. E principalmente os momentos difíceis que não são vistos, né? A gente, no próprio Instagram, a gente sabe que é uma vida que a gente não mostra a coisa ruim, a gente brigando ou a gente triste com alguma situação. Mas ali foi o momento em que você se libera de tudo e diz para você, valeu a pena. E legal, o próprio Michael estava lá para te receber, depois terminou a corrida, o Ross, o Jean Todt, bate história legal, né? Eu tive um momento assim brilhante naquele dia, até porque no começo eu já contei, né, isso para vocês, mas no momento em que eu entro na Ferrari, a gente tem ali uma situação que eu vejo, a reunião acaba e muitas vezes a reunião ia por um canto onde o Michael começava outra reunião. Eu pegava a minha cadeirinha, sentava do lado e continuava ouvindo e palpitando. Então eu fui me integrando à equipe e foi muito legal ver que toda a equipe estava ali muito feliz com a vitória. Legal demais, galera. Quanta história bacana. Então, deixa o seu like aí, porque eu tenho certeza que se você ama automobilismo assim como nós, isso aqui foi muito bacana. Deixe seu comentário e sua sugestão também, que próximas corridas vocês querem ver aqui a gente falando Corridas da Minha Vida. Certo, Rubito? Tamo junto! Valeu demais, parabéns por essa história e por contar tudo pra nós. Devolva meu capacete!